Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral e sou jornalista do Tricolor e vamos falar de Fluminense aqui no Raiz Tricolor. Daqui a pouquinho, ou durante, ou depois de que você já está vendo esse vídeo, tem Red Bull, Bragantino e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A transmissão é da Flu TV, vale você dar uma olhadinha no jogo, apesar de que esse time de aspirantes não tá me motivando em nada, vou ser bem sincero, tá? Vejo um ali que me chame muito a atenção, enfim. Não teve aquele propósito que eu falei lá no início, que pra mim era o principal do time de aspirantes, que era pegar moleques que estão se destacando nas categorias mais abaixo, colocar pra jogar com gente mais velha, pra ver se renderiam no profissional. Dentre os relacionados, por exemplo, pro jogo que eu tô a fim de ver, é o Gustavo Ramalho, vem se mostrando um bom goleiro, já tem 22 anos, mas goleiro desenvolve mais tarde também mesmo. O Kevin, que é o goleiro reserva, que viajou com o time profissional, esse mais jovem, tem 19 anos, também tem sido um goleiro que chama atenção, mas está no banco, dificilmente entra. O Esquerdinha, lateral esquerdo de 18 anos, que chegou a bater no profissional e é um jogador que me interessa ver bastante, no Sub-23 tem funcionado em alguns jogos. Além, é claro, de ver se jogadores que já bateram no profissional tiveram muitas chances e ainda não renderam, como o Felipe Andrade, como o Isaac, até o João Lourenço, de certa maneira, vão funcionar de alguma coisa, né? O Lucumi também está relacionado para esse Sub-23. De resto... e o João Neto também está nessa lista de bater no profissional e não ter rendido. Fico de olho também no volante Fabinho, tá? Não sei ainda qual vai ser o time titular, mas vale você ir lá dar uma olhadinha nessa partida. Vamos falar agora de mais assuntos. Fluminense Fortaleza, ingressos para esse jogo, segundo o Marcelo Neves, lá do GE. Globo, 10 mil ingressos foram vendidos até agora para a partida que acontece no dia 22 de novembro. Pouco o número, tá? É um número baixo, ainda mais considerando que não está aberto só para sócios, mas considerando que o jogo é só na outra sexta-feira, eu acho que o público não vai ser ridículo, assim não, de 10, 12, 15 mil pessoas não. Acho que até lá vai vender uma quantidade de gente que bate tipo 30 mil. Pelo menos é o olhar que eu tenho de agora, baseado nas outras coisas, nas outras vezes que aconteceu venda de ingresso do Fluminense. Não vejo no cenário de hoje acontecendo uma super motivação da galera de vamos esgotar ingresso. Não acho que a pegada tá nesse tipo. O time não... Esse time especificamente do Fluminense não passa esse sentimento pro torcedor do Fluminense. Então, ao mesmo tempo, também não vejo a venda mantida tão baixa assim. Como eu falei, tem muito tempo até o jogo, são 12 dias, né, até o jogo. 11 dias até o jogo, é dia 22. Então, acho que vai acabar subindo. Agora, 10 mil até agora só denota de que o torcedor não está empolgado para esse jogo. A verdade é essa. O torcedor do Fluminense está muito mais apreensivo, nervoso, do que empolgado para Fluminense Fortaleza, né? Mas é um jogo que pode definir muita coisa nossa, tá? Isso porque, se você, agora já com mais atualizações, né, lá do portal um belo trabalho, tá? Gostaria muito de conhecer o professor que é responsável pelo Instituto de Matemática lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Já está atualizado lá o site da UFMG das probabilidades do futebol. E, bem, a probabilidade por pontuação com 44 pontos, 1,8%. Ou seja, fez 44 pontos, tu escapou. Se em 100 vezes você fizer 44 pontos a partir de agora, só em 2 você vai ser rebaixado. Com 43 pontos, você só tem 12% de chance de ser rebaixado. Ou seja, o cálculo hoje é fazer 43 pontos. Praticamente te salva e 44 te salva. Esse é o cálculo de hoje, tá? Ou seja, dá pra gente mirar os 44, mas dá pra gente olhar pro 43. E aí, por que eu tô citando isso na questão dos jogos em casa? Porque o Fluminense joga 3 em casa e 2 fora. E quando a gente olha a tabela do campeonato como visitante, deixa eu ver que o Botafogo é o melhor visitante do campeonato, né? O Fluminense aparece em 14º. Você pode falar, pô, Gabriel, não é uma posição tão absurda, é a mesma posição que ele tá no Campeonato Real. Pois é, só que o Fluminense está em 14º, com o Cruzeiro ainda a disputar. Cruzeiro, Atlético Goianiense e Juventude são os times que jogam 3 fora nessa reta final. E, principalmente, o Fluminense é o time que tem mais derrotas fora de casa. Ou seja, é o time que entrou mais vezes em campo e fez o resultado que não pode fazer agora na reta final. O Fluminense tem 2 jogos fora de casa. Um contra o Palmeiras
e o outro contra o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras na última rodada, não tá muito no nosso radar não, mas contra o Atlético Paranaense é um confronto direto. A gente não pode perder esse jogo pro Atlético Paranaense fora. Por quê? Além da gente não pontuar nesse jogo, a gente vai estar dando 3 pontos para o rival que hoje, se a gente adiantar esse jogo, ele estaria na nossa frente no Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Se ele ganhar aquele jogo lá, o cenário hoje seria esse. E o Fluminense é o time que mais vezes entra em campo e fora de casa. Ganhou 4 vezes, tá? É bem verdade, ganhou do Cuiabá, por exemplo, foi uma vitória muito importante fora de casa, ganhou do Atlético Mineiro, que naquele jogo tava poupando, né? Uma dessas vitórias fora de casa encara-se como Flamengo, né? Porque o Flamengo era mandante, ou seja, não dá pra levar em conta isso, né? Dentre as vitórias, e a outra é do Red Bull Bragantino, ou seja, o Fluminense tem de vitória fora de casa, uma é um clássico que não dá pra levar em conta. As outras 3, Cuiabá e Red Bull, são 2 times que estão no Z4, e o Atlético Mineiro estava com um time misto para reserva. Não tem como a gente ignorar isso quando a gente vai para análise. Então, e esse outro empate é contra o Criciúma na Bacia das Almas. Ou seja, o Fluminense não joga fora de casa. O Fluminense tem pavor a jogar fora de casa. É um desespero. Tanto que a campanha como mandante não é lá uma maravilha, né? Tá na mesma posição, mas pelo menos pontua. Perdeu só 4 vezes. Então o Fluminense, nesse jogo contra o Fortaleza, vai ter que fazer o seu dever de casa. Que é o quê? Bem, se você me garantir que ele vai ganhar Criciúma e Cuiabá em casa, é um empate com Fortaleza. Mas quando jogar contra o Fortaleza, a gente não vai ter essa garantia ainda. Precisamos jogar bem, mas acima de tudo, pontuar possivelmente com a vitória contra o Fortaleza para escapar do rebaixamento e fazer os 7 pontos. Se a gente perder para o Fortaleza, vai ser muito ruim. Provavelmente a gente volta para o Z4, mas matematicamente a gente ainda vai precisar de 6 pontos, que é justamente vencer Cuiabá e Criciúma em casa, ou talvez vencer o Atlético Paranaense fora. A gente ainda tá numa situação relativamente tranquila na tabela, tá? Na tabela, pensando em sequência de jogos e pontuação. O desespero tá dentro de campo, né? Olha, temos notícias sobre o John Arias, tá? O Cruzeiro ontem contratou, né? Ontem foi anunciada a contratação do Gabriel Barbosa, o famoso Gabriel Gol. Agora voltou a ser Gabriel Gol, né? Fez gols, por sinal, que belo dia pro Cruzeirense, né? Depois de ver o rival perder um título em casa com o gol do cara, os gols na final do cara que tá vindo pro time dele. Enfim, o Cruzeirense tá muito feliz. E tá querendo ficar mais feliz ainda em relação a John Arias, tá? Mais uma vez, começaram a rodar coisas de John Arias no Cruzeiro, e ele vai ser contratado, e olha só, ele tá investindo milhões e tal, e o Cruzeirense, de fato, tá nessa do John Arias indo para o Cruzeiro. O que a gente tem de informação, de fato mesmo, tá? A gente tem de informação direta, fala clara do presidente do Fluminense de que não vende pro Brasil. Dá pra gente garantir? Não, mas é uma informação de que pensa o Fluminense hoje. E tem informação de bastidores também, por exemplo, a matéria do GE. Globo, de que o Fluminense não tem, realmente ainda segue com vontade de vender pro Brasil e que nem há propostas pelo John Arias do Brasil. Enfim, há um olhar da Raíza Simplício, do portal Goal, de que o Cruzeiro vai insistir na contratação do John Arias, vai tentar a contratação do meio atacante do Fluminense, e que o Alexandre Matos citou o John Arias e por isso internamente o Cruzeiro tenta se movimentar. O Diniz obviamente quer o jogador, né, é o atual treinador do Cruzeiro, ganhou esse final de semana do Criciúma. Eu de fato, se ele perde pro Criciúma e perde essa final da Sul-Americana pro Racing, eu não sei se o Diniz ia ficar pra usar os jogadores que ele tá pedindo, né? Mas a situação dele deu uma melhorada lá no Cruzeiro. E hoje o cenário do GE, apresentado pelo GE lá do Gustavo Garcia, é o seguinte: o John Arias é monitorado pelo Cruzeiro, tá? Foi um pedido, há um consenso interno, sim, de monitorar e ter interesse no jogador, mas do lado do Fluminense e até do lado do John Arias hoje, a chance hoje, 11 de novembro de 2024, dele ir pro Cruzeiro é 0, ok? O contrato do John Arias é até a reta final do Brasileirão de 2026, há uma conversa, há uma especulação, e a gente sabe que é algo totalmente factível e provável dele sair do Fluminense após o final desse Campeonato Brasileiro,
mas aparentemente não pro Cruzeiro. Última notícia aqui sobre Super Mundial. A FIFA divulgou a data e os critérios do sorteio da competição, né, da Copa do Mundo de Clubes, que o Fluminense vai jogar lá em 2025. A data do sorteio será no dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Sabe qual é a merda? É que 5 de dezembro provavelmente tem jogo do Campeonato Brasileiro, tá? É uma quinta-feira. Pode ser que não, pode ser que seja tudo no dia 4. Mas enfim, né? Dia 4 ou 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro é o sorteio, numa quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui no horário de Brasília. Esse sorteio vai ser realizado lá em Miami. Obviamente que a gente vai fazer uma super cobertura. Ainda não vamos enviar ninguém para Miami, gostaríamos, mas a gente vai enviar no ano que vem, né? Nós vamos, se Deus quiser, para Miami, não só para Miami, né, mas para os Estados Unidos fazer a cobertura do Mundial. Mas no dia 5, a gente vai fazer uma super cobertura também aqui no Raiz Tricolor, junto com o Jornada, o canal do Lessa e o canal 20. 3 horas da tarde. O sorteio, como eu falei, vai ser lá em Miami. Eles vão esperar apenas o dia 30, né, que é a última equipe a ser classificada, o Atlético Mineiro ou o Botafogo. Estamos, nesse caso, mais uma vez fechados com o Atlético Mineiro, né? E o sorteio vai estar completo com as 32 equipes, já que o representante do país sede já foi escolhido, o Inter Miami, que é o time do Messi. Eles arrumaram um jeito de botar o time do Messi lá para ver se dá um up no Mundial, principalmente no olhar da Europa. Bem, como vai ser o sorteio, os critérios, cabeça de chave, não foi divulgado ainda. Eu vou gravar um outro vídeo, possivelmente sai no início da manhã dessa terça-feira, com as probabilidades ali dos critérios utilizados pela FIFA e como ficaria um sorteio. Tem um cenário factível em que o Fluminense tem grandes chances de avançar, tá? Então vem comigo, eu vou demonstrar bem claramente, bem de uma maneira bem fácil, nesse vídeo que sai na manhã cedinho dessa terça. Beleza? Novamente, eles não apresentaram cabeça de chave, não apresentaram nada disso, só tem um detalhe que é importante dentro dos critérios, é que o empate em pontos vai ser o primeiro critério de desempate. O número de vitórias? Não. Saldo de gols? Não. O primeiro critério de desempate é confronto direto, tá? Então, no caso daqueles times que, tipo assim, o Fluminense perde pro Porto, mas faz 6 pontos contra os times, o Mamelodi e sei lá, o Al-Ahly. O Al-Hilal, não dá pra ser o Al-Ahly ou o Mamelodi. E o Al-Hilal. E empata em pontos com o Porto fica na nossa frente porque eles vão fazer 6 pontos e ganhando a gente. Então, confronto direto é o primeiro critério de desempate, é algo diferente pra gente aqui. Beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu!